Se tivesses que abandonar o teu negócio durante um ano e tivesses que passar tudo, desde processos, táticas, estratégias, a outra pessoa que fosse gerir a empresa por ti, ela iria sobreviver ou muito provavelmente acabaria por morrer. Este é um dos principais problemas quando um negócio começa a crescer, começa a contratar mais pessoas, é não ter uma organização e uma estrutura empresarial eficiente. E por consequência direta disto, tudo vira um caos na tua empresa, não é? Não há processos, há falhas na comunicação, ninguém sabe quem é que é responsável pelo quê. E tu, enquanto empresário, obviamente que tens o objetivo de ir contratando mais pessoas para conseguires recuperar o teu tempo de volta e alocá-lo em coisas mais importantes na tua vida ou no teu negócio. Mas a grande verdade é que nos últimos tempos sentes que ainda gastas mais tempo do que antes e também o dinheiro esse ao final do mês vai sendo cada vez mais reduzido porque tens custos da equipa para pagar. Este vídeo que eu te vou mostrar a seguir é uma formação real que eu dei aos colaboradores com maiores responsabilidades dentro de uma das minhas empresas, onde eu senti claramente que esta parte de organização e estrutura empresarial mais básica e elementar não estava na cabeça deles. Espero que o vídeo seja útil a ti também e com isso consigas melhorar muito essa parte de estrutura empresarial da tua empresa e com isso conseguires crescer de uma forma mais sustentável daqui para a frente. Então, entrar agora aqui no conteúdo propriamente dito, se calhar aqui algo que vocês, acredito que já tenham ouvido falar em alguns conteúdos, mas que para mim é uma das coisas mais importantes, que é nós entendermos que dentro de uma empresa e todos os colaboradores que a compõem, eles têm sempre 3 níveis de funções que podem desempenhar. Isto aqui é independente se a pessoa, por exemplo, está na área de IT, está na área de marketing, de finanças, não interessa a área de funções que ela desempenha, ela no fundo pode sempre desempenhar essas funções em 3 níveis. Quais é que são esses 3 níveis? Basicamente, nível operacional, nível de gestão operacional, nível estratégico. Se nós fôssemos medir também o impacto que essas funções têm numa linha de tempo, não é? Vamos ver que para funções mais operacionais elas têm um impacto mais a curto prazo ou de dia a dia. Por exemplo, um vendedor, o que é que ele faz essencialmente? Atende chamadas, fala com clientes, faz follow-ups. Então o impacto destas ações é diário, praticamente. Se nós subimos um nível acima, gestão operacional, já tem um impacto muito mais a médio prazo. Né? Um gestor operacional tem que ir acompanhando os KPIs da equipa, ver se a equipa está a performar, criar processos, formar. Então, todo o impacto destas medidas são muito mais a médio prazo. Se calhar estamos a falar de 1 a 3 meses. Já estivemos a falar de funções de nível estratégico, como por exemplo um CEO fazer um planeamento de todo um ano de trabalho. É um impacto muito mais a longo prazo, ou seja, estamos a falar de um ano neste caso. Então, vendo aqui que para cada nível de funções existem 3 níveis de impacto, né, no tempo, de certa maneira e de outra perspectiva também conseguimos, através destes 3 níveis de funções, responder a 3 perguntas essenciais, que é, nível estratégico, responde essencialmente à pergunta quando fazer, gestão, como fazer, operação, o que fazer. Eu vou aqui entrar em detalhe em cada uma destas 3. Então, o que é que no fundo para mim é estratégia? Estratégia não é nada mais, nada menos do que nós sabermos quais é que são os problemas que merecem ser resolvidos, ou seja, que nós devemos alocar o nosso tempo e dinheiro para resolver, versus todos os problemas, que podem ser infinitos, que não merecem qualquer tipo de recurso, tempo para serem resolvidos. E depois daquilo que é para resolver, temos que também priorizar entre aquilo que é para resolver primeiro e aquilo que é para resolver depois. Portanto, estratégia não é nada mais, nada menos do que nós priorizarmos os nossos recursos, que são limitados, tempo e dinheiro, capital humano também de outras pessoas, nos problemas certos que nos vão levar aos nossos objetivos da forma mais eficiente possível. É basicamente a tal frase de ter o máximo resultado com o mínimo esforço. Isto para mim é estratégia, tá? Depois, não basta ter estratégia, há que operacionalizar isso. Há o como fazer, não é? Fazer essa gestão, montar e operacionalizar. É exatamente isso que responde à pergunta do nível de gestão, que é como fazer, como é que eu vou fazer isso acontecer? Por exemplo, não cabe pela cabeça de ninguém, um gestor comercial, não saber exatamente de A a Z qual é que é a rotina de um SDR, ou qual é que é a rotina de um closer, não é? Ou alguém, por exemplo, que é um gestor de suporte ao cliente, não saber exatamente qual é que é a rotina desde que uma pessoa de suporte entra até que sai da empresa, né? O que é que ela tem que fazer, como é que ela tem que responder. Portanto, isto, para o nível de gestão, exatamente responder a esta pergunta. Como fazer? Como é que eu vou fazer isto acontecer? Como é que eu vou contratar as pessoas? Como é que eu vou formar as pessoas? Quais é que são os KPIs que eu tenho que ir medindo para que estas pessoas continuem a performar e a empresa vai evoluindo? Portanto, é isto que responde à pergunta na parte de gestão operacional. Já quando passamos para o nível operacional, que é cá mais abaixo, e responde à pergunta essencialmente de o que fazer. Por exemplo, um closer, ele sabe que antes da reunião tem que enviar um link para o cliente, durante a reunião tem que seguir um determinado script, né? Depois da reunião, se a venda for dada como concluída, tem que ir ao CRM apontar esses dados e marcar a venda. Portanto, ele tem que responder essencialmente à pergunta o que fazer. E então é assim que nós dividimos cada 3 dos níveis das funções com
estas 3 perguntas que são as perguntas essenciais. Agora, já vimos então como é que os 3 níveis de funções têm impacto numa linha no tempo, já vimos as 3 perguntas essenciais a que cada uma delas responde, e agora é importante frisar que isto não quer dizer que cada pessoa dentro da organização só faça um tipo de funções, tá? Mas é importante frisar e sublinhar que cada posição dentro da empresa só tem um nível de função predominante. E agora eu gostava aqui de fazer um exercício com vocês, que é, tendo aqui 5 posições bastante conhecidas na empresa, desde o CEO até o especialista de imobiliário, e tendo ali do lado direito o nível de função predominante, eu gostava aqui que nós, em conjunto, ligássemos um com o outro. Ou seja, por exemplo, um CEO, qual é que é o nível de funções predominante que ele tem dentro de uma empresa? A estratégica. Closer, O closer para mim é operacional. gestor comercial, tem a palavra lá a ajudar, né? Gestão, sim. Diretor de marketing, O diretor de marketing para mim também seria gestão. especialista de imobiliário. Também seria operacional. Basicamente isso. Ou seja, uma nota também muito importante que é quem está dentro da operação da empresa nunca é 100% estratégico. Isto é muito, muito importante. Tá? Mesmo o CEO, que ele é o cargo mais alto de hierarquia dentro da empresa, ele vai precisar sempre de gerir colaboradores e departamentos abaixo dele. Né? Ele precisa de administrar isso. Logo, ele é sempre X% estratégico, X% gestor. Vocês sabem qual é que é os casos nas empresas onde, se calhar, um CEO consegue ser um bocadinho mais estratégico do que o normal? Ou seja, consegue alocar um bocadinho mais tempo para a estratégia e estar mais afastado da gestão, da administração diária da mesma? Não é basicamente quando tem um COO. Ou seja, um CEO, um chefe de operações, essa pessoa está mais no dia-a-dia da empresa, mais na parte de gestão, o que liberta o CEO para estar mais focado em funções de nível estratégico e decisões mais de longo prazo. Ou seja, quando normalmente na empresa há um CEO e um COO, o CEO normalmente tem mais predominante ainda de funções estratégicas, não obstante que ele precisa de sempre, obviamente, de administrar a empresa, porque é ele o responsável máximo. Agora, já vimos então que existem 3 níveis de funções, que mesmo um CEO nunca é 100% estratégico, ele também tem sempre que administrar a empresa. Quem é que são então os intervenientes que eventualmente podem ser 100%, entre aspas, porque nada é 100%, né? Quem é que são os intervenientes numa empresa que podem ser eventualmente 100% estratégicos? Em princípio serão os acionistas, neste caso não seria... Acionistas não, tipo Sócios. chairman, basicamente. Exato. Mas, no Exatamente, fundo, ou seja, CEO é uma coisa diferente, é quem administra a empresa. Um sócio é quem dá owner da empresa, quem é dono, não é? Portanto, é exatamente isso, ou seja, os únicos intervenientes que eventualmente podem ser 100%, entre aspas, estratégicos, são só os sócios donos da empresa, que não têm funções executivas na mesma, ou consultores externos. O que é que são consultores externos? São basicamente especialistas numa determinada área, que passam esse know-how, passam essa informação, formam as pessoas que estão dentro da empresa, mas não metem a mão na massa. As pessoas que estão lá dentro é que depois vão operacionalizar isso. Portanto, chegamos à conclusão que ser sócio, dono de uma empresa, é um papel diferente de ser CEO, apesar de em muitas empresas o próprio dono também ser o próprio CEO, né? E isto é um fenómeno que nós encontramos cada vez mais em empresas, ou seja, quanto mais pequena a empresa, com mais frequência nós encontramos este fenómeno. E isto é fácil de explicar. Um CEO é um ativo muito caro para as empresas e quanto mais pequena ela for, mais difícil é para um dono, um sócio conseguir pôr alguém a administrar a sua própria empresa e ele estar livre da operação. Portanto, é por isso que em grande parte das empresas em Portugal o dono é, no fundo, o CEO. Se nós formos então ver um perfil ao lado do outro e fazendo aqui uma comparação muito rápida entre o que é ser sócio e o que é CEO, basicamente, o sócio está acima da empresa, um CEO está dentro da empresa, um sócio não pode ser demitido, o CEO pode ser demitido, né? Um sócio, o que é que ele faz? Arrisca o seu tempo e capital para um dia mais tarde vir a ter o seu retorno, que nem é garantido que o vá ter. Né? Já o CEO é recompensado desde o dia 1 com um salário. Grande função, ou grande panóplia de funções de um sócio é basicamente analisar o mercado, elaborar a visão, a estratégia macro do seu modelo de negócio. Já o CEO é o responsável, né, o gestor operacional número 1 da empresa e responsável por implementar e ir gerindo essa visão dos sócios. Grande mais-valia de um CEO, tempo e know-how. Já do outro lado, grande mais-valia, tempo, know-how, capital e tolerância ao risco, né? De ter aquele capital investido e, eventualmente, ele poder não voltar. Portanto, são os dois perfis de um e outro interveniente, um ao lado do outro. Para vermos aqui a comparação. Já vimos aqui a diferença do que é ser CEO, do que é ser sócio ou dono da empresa. Só que um sócio dono da empresa também tem níveis de input que ele pode ter dentro da sua própria empresa. E esses níveis de input podem ir desde o mais ativo até ao mais passivo de todos. Tá?
Por exemplo, um sócio que tem um nível de input mais ativo é alguém que tem, lá está, funções estratégicas, porque é ele que faz o modelo de negócio, ele que está nessa parte, mas ao mesmo tempo também tem funções de gestão operacionais dentro da própria empresa. Por exemplo, o tal caso do sócio que também é CEO, ou pode ser um sócio que, por exemplo, pode ser um gestor de tráfego, ou pode ser um sócio que pode ser um designer, não interessa. Ou seja, ele é dono da empresa e, de certa maneira, tem algum tipo de função de gestão operacional dentro da mesma. Logo, o nível de input dele vai ser com uma frequência diária ou quase diária dentro da empresa. Tá? Depois nós passamos aqui para um nível mais ativo, aliás. Ele aqui deixa completamente as funções de gestão e operacional, ou seja, deixa de estar dentro da empresa e passa a estar só acima da empresa como um interveniente estratégico, funciona quase como consultor e tem se calhar um nível de frequência, por exemplo, de 1 a 2 vezes por mês até 1 vez por trimestre. Já somos descendo cada vez mais, pode estar aqui num nível passivo, ou seja, continua a ter funções de estratégia como um consultor, mas diminui a frequência do input dele, se calhar para 1 a 2 vezes por trimestre até 1 vez por ano. Por exemplo, o Miguel Milhão da Prozis, se calhar, se nós fôssemos analisar, estava aqui neste nível, ou seja, ele já não administra a empresa, de vez em quando reúne-se lá com o CEO e com a administração, de certeza, dá ali uns inputs, está basicamente, se calhar, ali a caminhar para este nível. Já um sócio também pode ter um papel ainda mais passivo, que é alguém eventualmente pode ter algum tipo muito pontual de funções estratégicas, ou simplesmente meter o capital, né, e confiar que aquela administração vai levar a empresa a bom porto. No fundo é isto que nós fazemos quando compramos ações da Apple ou da Nvidia ou do que é que for, nós estamos a tomar parte daquelas empresas, mas nós não estamos nas reuniões de administração, não damos dicas estratégicas nenhumas, simplesmente confiamos que aquela administração vai levar a empresa à frente e só metemos o capital, investimos lá e depois, a par disso, não temos qualquer tipo de input na empresa. Tá? Então, falamos aqui de vários tipos de funções, quais é que são estes 3 níveis, a diferença entre CEO e dono, ou ser sócio, quais é que são os níveis de input que um sócio pode ter na sua empresa. Vamos agora falar de uma questão também muito importante, que é a diferença entre ser um recurso humano interno à empresa ou um recurso humano em modelo de outsourcing. Que eu vejo também que há aqui uma entropia grande, por exemplo, na nossa empresa, onde nós temos vários casos onde isso acontece. Então, por definição, ser interno numa empresa significa que o colaborador ou departamento, né, faz parte da operação diária da mesma e segue os processos internos da empresa. Ou seja, é alguém que requer sempre gestão, requer supervisão, treino, segue a rotina da empresa. Tá? E é muito importante tirar nota que isto é independente se a pessoa faz parte ou não dos quadros da empresa. Por exemplo, temos aqui vários casos onde isso acontece. O Alexandre, o Lucas, a Gabi, eles não fazem parte dos quadros oficiais da empresa, não é? São prestadores de serviço, mas eles são internos da empresa, porque eles seguem o processo da empresa, não é? Eles seguem as rotinas, eles estão dentro da cultura da empresa, então são considerados internos. Já por outro lado, ter alguém em modelo de outsourcing é um colaborador que também faz parte da operação diária da empresa, ou um departamento, mas por outro lado, e diferente do modelo interno, ele não segue os processos da empresa. Ou seja, ele próprio tem os seus próprios processos que já montou e derivado a isso requer muito menos gestão e supervisão ou até mesmo nenhuma. Um exemplo disto é quando uma empresa, por exemplo, contrata uma agência de marketing. O que ela, na verdade, está a fazer é a fazer o outsourcing do seu departamento de marketing. Ou seja, ao invés dela montá-lo de raiz e ir gerindo internamente, ela só está a contratar os serviços de uma empresa que já fez isso, que já tem os seus processos, etc. Pois o objetivo é que essa empresa encaixe na operação da empresa mãe, neste caso. Portanto, não há um certo nem errado na hora de contratar em modelo interno ou modelo de outsourcing, simplesmente entender que há coisas diferentes. Ou seja, o modelo de outsourcing normalmente traz-nos maior velocidade, menos dor de cabeça até começarmos a ter resultados, porque basicamente são processos que já estão montados, aquilo já resulta, já alguém fez aquilo por nós, não temos que gerir isso também. Já o modelo interno, tendemos a ter uma menor velocidade e mais dor de cabeça até começar a ter resultados, né? Porque temos que buildar tudo de raiz, mas a verdade é que assim começamos a performar, tendemos a atingir níveis de resultado mais elevados e também ir mantendo esse nível de performance mais a longo prazo. Portanto, é aqui a grande diferença entre construir um departamento ou contratar alguém internamente ou subdelegar a uma outra empresa externa que faça esses serviços por nós. Agora, como é que nós organizamos então uma empresa? Nós temos 2 formas de organizar uma empresa, que é através de um organograma, basicamente estamos a organizar recursos humanos e funções, né? Os departamentos, etc. E temos também uma forma de organizar a empresa que é através dos projetos que a empresa tem, quer seja produtos, quer seja unidades de negócio, imóveis, por exemplo, no imobiliário, também podemos organizar dessa forma. Se nós formos aqui então entrar mais em detalhe de como é que nós organizamos a empresa através do organograma, lá está, começando ali no CEO, que é a pessoa com o cargo mais elevado dentro da empresa. E se nós formos aqui ver um espectro, né, consoante fomos subindo mais na hierarquia da empresa,
mais as pessoas têm funções de nível estratégico e de gestão, mais as decisões, ou o impacto das decisões dessas pessoas são medidos a longo prazo, e também cada vez mais as pessoas vão sendo mais abrangentes, quer em termos de funções e áreas de funções, e em número de projetos envolvidos. Por exemplo, aqui no caso do CEO em específico, um CEO está no nível de funções estratégicas e de gestão, todas as decisões dele são mais medidas a longo prazo, ou deviam ser mais medidas a longo prazo, e também a nível de abrangência, ele de certa maneira precisa de saber uma panóplia de áreas, né? Ele precisa de saber o que é marketing, precisa de saber o que é IT, precisa de saber o que é finanças, para conseguir administrar todos estes departamentos que estão abaixo dele. Ele não precisa de ser um especialista, propriamente dito, porque isso está na responsabilidade dos chefes desses departamentos, mas precisa de entender, precisa de perceber o que é que está ali em baixo. Então ele precisa ter essa abrangência a nível de funções, e ao mesmo tempo, se a empresa tiver múltiplos projetos, né, múltiplos produtos, múltiplas unidades de negócio, ele também precisa ter essa visão 360. Não tem que estar no nível muito profundo em cada um deles, mas precisa ter essa visão. Já se nós formos descendo cada vez mais na hierarquia, as pessoas vão sendo cada vez mais operacionais, tendencialmente, decisões mais de curto prazo, e também vão se especificando mais, quer em termos de funções, quer em termos de projetos envolvidos. Dando um exemplo de um lado completamente, ou de um extremo completamente oposto, um CEO, por exemplo, aqui estaríamos a falar de alguém muito mais abaixo da empresa, por exemplo, um gestor de tráfego, né, tem uma função específica dentro da área de marketing e que, por exemplo, só estaria envolvido em fazer tráfego para o produto ImoCircle, para esse projeto específico. Seria, por exemplo, alguém que estaria ainda mais cá abaixo da empresa. Agora, como é que nós, por exemplo, organizaríamos a empresa em termos de projetos? E isto não há um certo nem errado, cada empresa tem a sua forma de nomenclaturarizar esta questão, de criar unidades de negócio, linhas de receita, não interessa, mas, por exemplo, aqui, pus aqui o caso da nossa, aqui da empresa, tanto da Vanguarda Investor como do Ricardo, do lado dos investimentos imobiliários. Nós olhamos ali no primeiro item, que é a empresa ou conjunto de empresas, depois podemos desdobrar isso em setores de negócio. Dentro dos setores de negócio podemos ter negócios, dentro dos negócios linhas de receita, ainda podemos desdobrar isto em funis de vendas, se tivéssemos uma empresa de serviços, analisar por cada cliente também. E isto, pronto, dá-nos insights de como é que nós, então, organizamos os projetos dentro de projetos. E se também quisermos fazer algum tipo de análise de rentabilidade, ver qual é que é, por exemplo, o produto que está a ser mais rentável, que tem melhores margens, se nós tivermos a empresa organizada desta forma, conseguimos de uma forma muito mais prática fazer estas análises e tomar decisões estratégicas. Portanto, é importante organizar a empresa, quer por um lado de recursos humanos e funções através do organograma, quer também nesta vertente de quais é que são os projetos que a compõem. Tá? Vamos então agora falar de departamentos. Tá? Que departamentos basicamente não é nada mais nada menos do que uma área de funções que suporta um objetivo específico. Ou melhor dizendo, é um conjunto de pessoas que desempenham uma área de funções que suportam um objetivo específico. Traduzindo isto para algo mais prático, se nós falarmos então em objetivos, e sendo que o objetivo máximo de uma empresa, no fundo, é entregar soluções a problemas do mercado em troca de dinheiro, né? É por isso que uma empresa é criada, é para fazer isto, no fundo. Existem dois grandes objetivos daqui, né? Que é, o primeiro objetivo, entregar uma solução, o segundo objetivo, gerar receita. Daí os dois primeiros departamentos a terem que ser constituídos para a operação regular, é o departamento de produto, cujo objetivo é exatamente entregar a solução, e o departamento de aquisição, que se subdivide em duas áreas, marketing e vendas, responsável por gerar receita da empresa. Tá? Pois, para uma empresa ir crescendo, ela tem que se profissionalizar. Por exemplo, nós através destes dois departamentos conseguimos, eventualmente, vender muito, faturar muito, chegar a 1, 2 milhões. A questão é que para depois a empresa continuar a crescer, né, ela precisa essencialmente ter os chamados departamentos de apoio. Ou seja, são departamentos que não são, pelo menos de uma forma 100% direta, responsáveis nem por entregar solução, não é? Produto para o mercado, nem gerar receita, mas elas apoiam a que isso aconteça e que a empresa vá crescendo de forma sustentável a longo prazo. Quais é que são os típicos departamentos de apoio que existem em maior parte das empresas assim maiores ditas? Portanto, temos a parte da administração e gestão de topo, que é o CEO, que é basicamente um departamento de uma só pessoa. Basicamente, o objetivo é garantir que a empresa atinge os objetivos globais. Financeiro, garantir a lucratividade, se as margens estão em dia, com balance fiscal, está o levantamento do dinheiro, está tudo a funcionar em dia. Operações, garantir que todas as operações entre e interdepartamentos rolam de forma eficiente, ou seja, se alguma coisa não está bem, algum processo, é a responsabilidade deste departamento ir lá ao departamento específico, ajudar o gestor para que as coisas fiquem eficientes, otimizar processos. O departamento da IT, por exemplo, responsável por garantir que os sistemas de informação estão a funcionar. Quando refiro a sistemas de informação, é software, data, ou seja, para a empresa rolar, nós precisamos usar estas ferramentas diariamente, não é?
então é necessário garantir que elas estão a funcionar, estão bem integradas uma com a outra, que os dados da empresa também estão na posse dos gestores da forma mais sólida possível para que eles consigam tomar decisões. Portanto, é da responsabilidade do departamento da IT fazer isso. Temos aqui também o departamento legal, que é basicamente garantir que a empresa está em conformidade com as leis do país, e recursos humanos, garantir que temos sempre as pessoas necessárias à operação de cada departamento, contratar, fazer planos de carreira, etc. Portanto, assim um overview, estes basicamente são os departamentos core da maioria das empresas, não é? Mais importantes, aquisição e produto, são responsáveis por gerar receita e entregar a solução, e depois desde o departamento mais alto, que é o administração, ou o CEO, que é a gestão de topo, depois ali todos os outros departamentos de apoio esmiuçados na prática. Tá? A definição de um departamento de core é basicamente um departamento principal de uma área de funções que depois se desdobra nos vários subdepartamentos e equipas com funções mais específicas abaixo. Então, assim, de uma forma também hierárquica, isto é o core de uma empresa, não é? São estes departamentos core. Por exemplo, ali, se nós fôssemos pegar e desdobrar o departamento de aquisição, isto iria-nos dar em 2 subdepartamentos, por exemplo, marketing e vendas. Dentro das vendas, podíamos ter as vendas high ticket e as vendas de recuperação em lançamentos, por exemplo. Dentro do marketing, podíamos desdobrar num departamento de marketing mais voltado para o branding e marketing de resposta direta. Ou seja, é entender que estes departamentos core é de onde tudo se desdobra abaixo, tá? É daqui que tudo se desdobra abaixo. Numa empresa já consolidada e grande, cada um destes departamentos acaba por ter um líder, né? Daí é que nós conhecemos aquelas palavras mais fancy do que é ser CEO, COO, CFO, CMO, por aí vai. Ou seja, estas pessoas são os líderes de cada um destes departamentos core, ou seja, são as pessoas que têm os cargos mais altos hierarquicamente na empresa, para além do CEO. E isto, né, nas empresas maiores, todos estes departamentos core têm um líder máximo que está logo abaixo do CEO. O que não acontece numa empresa mais pequenina. Né? Numa empresa mais pequena não existem formalmente todos estes departamentos, apesar de diariamente nós estarmos a fazer funções que estariam nesses departamentos, eles não existem formalmente. Né? Então, como aqui está explícito neste slide, ou seja, todas as pessoas que estão na organização, elas acabam por fazer essas funções de departamentos diferentes todos os dias, só que não há, ou esses departamentos é como se não existissem, não há um líder. E isso, para as pessoas que estão dentro da organização, resulta no quê? Resulta em falta de clareza de processos, resulta em falhas de liderança, porque não sabemos muito bem quem é que é responsável pelo quê, falhas de comunicação e também coisas mais graves que quando uma pessoa tem várias funções de áreas muito diferentes dentro da empresa, por exemplo, alguém que trata do marketing, também trata dos sistemas de informação, também trata das finanças, né? Começa ali a ter uma panóplia de funções que são muito diferentes da sua natureza, acaba por resultar em falta de foco e eficiência, porque pronto, é muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, e há aqui algumas pessoas também na nossa organização que sofrem disso. E, portanto, se nós também tivermos consciência, acabamos por conseguir melhorar nesse ponto. Portanto, aqui um exemplo da empresa só composta por uma pessoa, em que basicamente é o dono, CEO, que depois também é responsável, entre aspas, por tudo, né? É o dono, administra, é responsável por aquisição, produto, é o faz tudo, neste caso. Agora, é importante distinguir que há uma diferença entre alguém executar funções de um departamento e essa pessoa estar formalmente nesse departamento, tá? Porquê? Porque cada departamento só existe formalmente se tiver um líder. E esse líder não pode estar em nenhum outro departamento, em nenhuma outra posição. Isto é importante frisar. Um exemplo prático disto, para se calhar perceberem melhor. Vamos imaginar que há um negócio que vende mentorias, né? O core do negócio é vender mentorias. E esse negócio é composto por 2 pessoas, que é o CEO, o João, que é o responsável máximo por administrar a empresa, né? Todas as empresas precisam de um administrador, e depois o Manuel, que vai aqui integrar como CMO, que é o responsável pelo departamento de aquisição, responsável pelo marketing e gerar receita. Tá? Só que para a empresa rolar é preciso entregar a mentoria, né? É preciso entregar isso aos clientes. E digamos que o CEO, o João, acaba por ser a pessoa que percebe desse assunto, então ele também fica responsável por criar conteúdo e entregar isso aos clientes. Ou seja, para além da sua função formal, que é ser CEO, também, de certa maneira, está dentro do departamento de produto, porque é ele que acaba por entregar esse produto. Vamos imaginar que o CMO, o Manuel, é a pessoa que percebe mais de finanças, então é ele que fica responsável por algumas tarefas do departamento financeiro, como organizar faturas, fazer uma demonstração de resultados, estar em comunicação com o contabilista. Né? Isto é algo que precisa sempre de acontecer numa empresa. Então, como eles só são 2 pessoas, eles acabam por subdividir aqui nestas outras 2 funções. E é daí que vêm estas duas definições, entre ter um organograma formal e um organograma prático. Tá? O que é um organograma formal? É um organograma onde
cada pessoa só está numa posição que é a sua posição formal. É aquela posição que todas as pessoas na empresa sabem, por exemplo, olha, o João é o CEO. Apesar de ele fazer outras funções que estão ali discriminadas, que é criar conteúdos, entregar mentoria aos alunos, por exemplo, todas as pessoas dentro da empresa não o reconhecem como um expert, né, de imobiliário. Eles olham para o João como o CEO. É a mesma coisa que o Manuel. Ele só está naquela posição. Portanto, isto é um organograma formal. É posições únicas para pessoas únicas, tá? Apesar de podermos discriminar lá outras funções que supostamente não seriam da responsabilidade daquela posição, mas que, porque nós temos poucas pessoas dentro da empresa, acabam por ser operacionalizadas por esses intervenientes, tá? Depois temos o organograma prático, que é basicamente como se nós tivéssemos, na verdade, 4 intervenientes na empresa, né? Apesar de serem 2, temos ali no departamento do produto o expert, que acaba por ser o João na mesma, e no departamento financeiro o bookkeeper, que é a pessoa que organiza as faturas, que é o Manuel. Teríamos, é como se fossem 4 pessoas, mas na realidade são só 2. Portanto, a definição aqui prática do que é um organograma formal e um organograma prático. Então, o organograma formal é o organograma oficial da empresa. Como já vimos, cada pessoa só pode estar numa posição, apesar dela poder fazer funções de outros departamentos, tá? E, bastante importante, todos os departamentos só são formalizados quando têm um líder gestor responsável, tá? Enquanto elas não tiverem, é como se fossem departamentos fantasma. Ou seja, nós sabemos que eles existem, porque todos os dias estão a acontecer funções dessas áreas, mas não existem formalmente na empresa porque não têm nenhum líder, tá? Já um organograma prático serve apenas para nos dar clareza das próximas pessoas a contratar. Nós sabemos qual é que é o caminho que depois devemos delegar logo de seguida. Por exemplo, através daquele organograma prático que nós tivemos no slide anterior, sabíamos que só temos 2 pessoas, mas conseguimos claramente ver que havia ali mais 2 posições, e daquele organograma prático vem outra vez outro organograma formal, ou seja, neste caso o CEO João contratar um expert para desempenhar essa função e o Manuel, o CMO, contratar um bookkeeper para tratar dessas funções. Então, o organograma prático serve exatamente para isso, para nos dar clareza de quais é que são os próximos passos, próximas pessoas a contratar, próximos departamentos a trazer, por exemplo, um responsável líder, para nós termos sempre o nosso organograma formal em dia. Tá? Agora, ordem de contratação. Contratar de baixo para cima ou de cima para baixo? Basicamente são aqui 2 estratégias na hora de nós trazermos mais pessoas para dentro da empresa e fazê-la crescer. Tá? Então, nós já vimos que formalmente, né, tudo começa no CEO. Mesmo que a organização só esteja uma pessoa, a posição dessa pessoa, pelo menos em termos formais, é ser o CEO. Já ele ter que fazer o marketing, ter que fazer tudo o resto, em termos formais ele vai ser sempre o CEO. Porque uma empresa não rola sem uma administração. Então, é sempre daqui que nasce, ou que é começado a construir tudo o resto está abaixo. Depois, para a empresa começar a crescer, a partir daí existem sempre 2 formas de contratar ou de criar departamentos, que é de cima para baixo ou de baixo para cima. Aqui o exemplo de baixo para cima era, por exemplo, a empresa começa no CEO, e ele precisa de alguém, lá está, para operacionalizar algumas partes do marketing. Então, por exemplo, acaba por contratar um designer. Ou seja, são áreas de funções bastante distantes. O CEO contrata o designer, mas é na mesma ele que tem que gerir essa pessoa, porque não há nenhuma linha de liderança entre o designer e o CEO. Então, isto normalmente é um processo que é muito mais lento, requer mais esforço. Por outro lado, também sai mais barato, porque um designer é mais caro do que propriamente ir buscar um CMO. Mas também podíamos começar a montar a empresa de uma outra perspectiva, que em vez de ser de baixo para cima, seria de cima para baixo. Ou seja, o CEO podia pensar assim, ok, eu posso começar por contratar um designer, que me vai dar aqui algumas horas nesta parte da operação do marketing, mas também posso contratar um CMO, e é esse CMO que depois vai construir todos os departamentos e vai recrutar todas as pessoas, todos os recursos necessários ao departamento de marketing abaixo. Portanto, isto é o que acontece basicamente nas empresas que estão mais capitalizadas e que têm recursos, como se costuma dizer, ilimitados. Eles contratam um CEO, o CEO, a única função dele é ir buscar um líder de aquisição, produto, financeiro, e depois são essas pessoas que constroem todo esse departamento abaixo. Só que, obviamente, em maior parte das empresas isto não acontece, porque não há recursos para isso, né? Desta forma, a empresa é muito mais veloz, tem muito menos esforço, mas, obviamente, sai muito mais caro. Portanto, é aqui os 2 exemplos entre contratarmos de baixo para cima ou de cima para baixo. Aqui, como nós temos recursos muito limitados, temos que ir fazendo um mix. Às vezes, eventualmente, conseguimos ir logo buscar um gestor que depois monta um departamento. Às vezes não temos essa possibilidade e temos que ir buscar alguém que está mais afastado de nós e nós temos que continuar a gerir essa pessoa. Temos basicamente que nos desenrascar com os recursos que temos. Tá? Portanto, sabendo aqui que contratar de cima para baixo acaba por ser um processo mais eficiente, mais veloz, né? Porque só temos que contratar uma vez e depois é essa pessoa que acaba por montar tudo aquilo que está abaixo dela.
acham que será sempre, ou seria sempre a boa prática contratar de cima para baixo ou montar coisas de cima para baixo? Ou há alguma exceção, algum caso onde isso poderá não ser assim tão bom? Para mim, nem sempre. Há aqui um asterisco, já. Porquê? Normalmente, quando nós vamos buscar fora uma pessoa para entrar logo com enormes responsabilidades dentro da organização, essa pessoa já teve resultados, já tem muita experiência, vem com um estatuto de estrela, né? E muitas vezes isso traz que ela é inflexível a mudar, tem processos muito próprios, o que muitas vezes, não é muitas vezes, mas às vezes pode não dar fit na cultura da empresa, tá? Então, a médio e longo prazo, apesar dessa pessoa ser muito boa, já teve muitos resultados comprovados, ela pode acabar por não trazer os resultados que nós estamos à espera. Portanto, às vezes, em certas situações, pode ser inteligente até contratar o designer de hoje, uma pessoa que nós vemos enorme potencial, e indo lapidando até ele se tornar o CMO da amanhã. Tá? Portanto, é a tal diferença entre o diamante em bruto e o diamante polido. Em certos casos, pode ser mais inteligente contratar de baixo para cima. Portanto, nem sempre é o mais adequado. Quase sempre é, mas há aqui algumas nuances onde realmente podemos achar pessoas que são diamantes em bruto e as pessoas que estão em cima da organização, ir polindo-as até elas virarem pessoas com mais responsabilidade, e elas já estão muito mais dentro da empresa e conseguem trazer também essa cultura diferente, ao contrário de irmos buscar uma pessoa, lá está aqui uma estrela, mas pode não dar fit, pode não encaixar. Tá? E basicamente é aqui esta apresentação que eu tinha para vocês. Espero que tenham gostado. E agora, culminar numa forma prática, também só teoria acaba por ser chato, que é nós analisarmos então todas as pessoas que fazem parte da empresa e organizarmos, fazemos aqui o organograma. Eu já tenho o organograma montado, mas tenho curiosidade em perceber como é que nós em conjunto organizaríamos, se vai ficar igual, se vai ficar muito diferente. Mas vou abrir aqui então o quadro do Miro para fazermos isso em conjunto. Então vamos fazer assim, vamos meter aqui todas as pessoas que existem na empresa. Agora, os dois sócios, pronto, como vocês sabem, Ricardo e Pedro, ou seja, nós apesar de sermos os dois sócios parceiros neste projeto, acabamos por ter funções operacionais dentro da empresa. Então se nós fôssemos buscar, começar a organizar isso, como é que nós organizaríamos? Começamos pelo CEO, começamos por mais operacional em baixo, como é que querem? De cima para baixo ou de baixo para cima, né? Prima. Eu acho que fica mais fácil de cima para baixo, mas Vamos bora lá. É mais fácil depois os departamentos todos, depois vamos dar nomes às depois pessoas, preencher. nomes das pessoas aos departamentos. Sim, sabe, sendo que há departamentos que são os tais fantasmas, ou seja, eles não vão ter nenhum líder, Basicamente, tudo financeiro e RH. Vão ser os dois misturados. não convém. Convém ser, se essa pessoa também faz funções de RH, ou seja, formalmente, ela Já formalmente é uma coisa, acaba por desempenhar outras funções. Quem é responsável por isto? Na minha visão és tu. Para mim é isto. Na verdade, imagina, é por isso que também foi criada a minha empresa, a Inova. Então aqui seria Em modelo, é em isso? modelo de outsourcing, exato. Pronto, os processos estão lá, as pessoas que estão a começar a entrar estão lá, ou seja, é uma empresa que acaba por prestar serviço nesta parte da aquisição, como se fosse um CMO, não é? Uhum. Aos negócios e projetos que eu estou envolvido como sócio. A Então, aquisição depois mas- subdivide-se em marketing e vendas. Já. Aqui neste caso, eu, como tenho aqui uma pessoa à frente, já não tenho que me preocupar com o Jason nem com a Gabi, porque é este operacional, é este gestor, né, que fica responsável por isso. No marketing se está depois delineado, ou delegado neste caso, a uma empresa de outsourcing e depois será tudo assegurado pela empresa de outsourcing, certo? Exato, os processos estão todos lá. Yeah. Tá? A única função quando nós fazemos outsourcing, mesmo que façamos o outsourcing, há sempre alguém dentro da empresa que é responsável por fazer essa ponta, né? Ou seja, comunicar, olha, é preciso lançar isto, ou estamos a pensar fazer isto, operacionalizar. Então, a Miquela é do departamento financeiro. Líder ou operacional do departamento financeiro. Operacional. Ou seja, no fundo sou eu que tenho que gerir a Micaela também. Daí a questão da pessoa de operações. Ou seja, formalmente nós olhamos sempre na verticalidade para assumirmos que há o líder dessa pessoa. Uhum. Pode haver uma liderança horizontal, que é, por exemplo, um COO, fazer ele a comunicação com essa pessoa, por exemplo. Kátia, onde é que tu te inseres? Em todo lado, em lado nenhum. Aí operações, já. Ou Yeah. seja, és a pessoa que presta apoio nas operações a todos os departamentos. Se for os operacionais dentro do departamento de produtos. Exatamente. Eles são todos operacionais ou há aqui uma pessoa que já tem uma camada de liderança? Há aí uma pessoa que está a começar a ganhar a responsabilidade de Uma fase de liderança horizontal. Ainda não é, mas é horizontal. horizontal, sim. Ok. E Catarina a mesma coisa. É exatamente a mesma função. Depois o que muda entre eles é as tarefas que fazem, mas já é uma cena tipo é micro, muda as tarefas e muda o tempo a que já está na empresa. Portanto, logo o conhecimento de um para o outro também Sim. muda.
Por isso é que nós dentro também de uma posição temos níveis de carreira, né? Desde o júnior até Uhum. ao sénior. Sim, Isto é que às vezes os séniores têm essa função de liderança horizontal, para dar um apoio extra ao gestor, né? De ok, formar, sim. de tutores. Aqui na lógica de reportar, por exemplo, aqui em departamento de aquisição reportar a Pedro, o Lucas Vendas reportar a departamento de aquisição. O que acontece hoje, esse reporte é muito mais feito à Cátia do que ao Alexandre. E a Cátia, neste caso, tem que passar esse dossiê ao Alexandre. Ou então, aquilo que estávamos a falar, ou seja, o André vira o gestor da equipa de suporte e a Catarina fica a estar abaixo dele. Ou seja, o Alexandre já só tem que comunicar com o André, já não tem que gerir propriamente as operações de suporte. Tá? Do ponto de vista organizacional e processual, é assim que funciona. A única cena visualmente que não está correta é o departamento de operações, não é na linha do processo. O departamento de operações visualmente está hierarquicamente na vertical, portanto, acima do processo em si. Há empresas que, por exemplo, organizam dessa forma, ou seja, tem o CEO e tem o COO, por exemplo, logo aqui, e é Ou ele que assim, gera ou tudo isto. na horizontal, sim. Mas também se pode dar assim e nós simplesmente assumimos que esta pessoa tem essa liderança horizontal, ou seja, de ir apoiar esses departamentos, mas de um ponto de vista formal, todos os líderes de cada um dos departamentos de core acabarem por se reunir mais com o CEO. Mas vamos supor, pronto, que aqui na nossa empresa em específico, o líder de operações tem um know-how ou é muito mais predominante no departamento de produto e no financeiro. O que se pode fazer é, por exemplo, pôr o COO aqui Uhum. e estes departamentos ficam abaixo. Estas pessoas estão aqui abaixo, Uhum. já não têm que comunicar comigo, ou seja, de forma formal, ou seja, é sempre a Cátia que é Uhum. a líder dessas pessoas. Tá? E eu, por exemplo, tenho uma linha mais direta com o marketing. Era só aqui no seguimento do que o Ricardo disse, porque realmente a equipa de suporte dá apoio ao produto, mas, por exemplo, também dão apoio à parte financeira. Por Sim. isso, não sei até que ponto eles não estarão algo também mais a abranger mais departamentos que não só o produto. Era só Sim, imagina, todas as pessoas dentro da empresa pode haver essas sinergias entre os departamentos, né? É impossível haver uma divisão estrita, né? Tem que haver sempre essa comunicação em alguns casos. Por exemplo, esse exemplo que deste do suporte, ter que fazer comunicação com o financeiro para passar a fatura, etc. Aqui é só qual é que é a predominância da área de funções deles. Portanto, isto de certa maneira são dois departamentos diferentes, né? O suporte Uhum. e a entrega A entrega de produto. Exatamente. Só que são os tais departamentos fantasma porque não têm líderes formais. Por isso é que empresas maiores são mais fáceis de ser geridas, porque têm linhas muito concretas de quem é que faz o quê e crescem também cada vez mais rápido. É exatamente por isso. As mais pequenas têm muitas destas entropias que é difícil ultrapassar, mas começando por um organograma, especificar isto já é um começo para as coisas fluírem melhor. Se gostaste deste vídeo ou tens alguma coisa a acrescentar, eu adorava ouvir a tua opinião. Podes deixar aqui em baixo nos comentários. Já sabes, não te esqueças de deixar também um like, subscrever o canal, para ficar sempre a par dos novos conteúdos que vão sair por aqui. Quanto a nós, um abraço e vemos do outro lado.